Oi pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Machado, para aqueles que ainda não me conhecem, trabalho aqui no departamento de marketing da Playmac e é um prazer receber todos vocês mais uma vez para um dos nossos webinars com o tema de hoje, solução de videoconferência. Mais especificamente, hoje vamos estar falando sobre as diferenças é uma dúvida muito frequente na verdade, as diferenças entre um sistema de videoconferência profissional e uma plataforma gratuita. No caso, hoje estudamos as 5 principais diferenças que acredito que vão ser bastante relevantes para vocês, tá? Falando um pouco da interface que vocês têm à disposição de vocês dessa plataforma de webinar, vocês podem fazer qualquer pergunta nesse boxzinho à esquerda de vocês, de perguntas e respostas. Tem uma caixa à direita onde vocês podem utilizar para mandar um e-mail diretamente para nós e possivelmente a telinha da webcam que vocês devem estar me enxergando agora e a apresentação no meio, no centro da tela, tá bom? No mais, desejo vocês um ótimo webinar. O Vitor vai estar assumindo aqui agora, ele que vai tocar o webinar para falar da diferença, nosso System Engineer, um dos poucos System Engineers aqui do Brasil. E no mais é isso, espero que vocês aproveitem. Sempre muito importante, se vocês puderem dar um feedback do que vocês gostaram ou não, podem enviar um e-mail diretamente para a gente utilizando esse box. É sempre muito importante ter a opinião de vocês, tá bom? No mais, um abraço e aproveitem o webinar. O Vitor já assume dentro de um minuto para conversar, para dar prosseguimento à apresentação. Só pedir só mais 10 segundinhos de atenção de vocês. A gente teve um pequeno aqui probleminha com a internet, com a conexão da plataforma, mas já vamos estar retomando, tá certo? Peço a vocês só uns 10 segundos de paciência.
Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Vitor, sou System Engineer aqui da Playmac. Vamos iniciar agora nosso webinar. Como o Jorge já comentou, vai ser um webinar falando um pouco das diferenças cruciais entre os sistemas de videoconferência profissionais e aquelas ferramentas gratuitas que a gente vê disponível aí na internet. Tá? Antes de iniciar, como já é costume de todo webinar, eu queria só que se pudesse alguns de vocês me dessem só um feedback aqui no nosso perguntas e respostas, se a conexão está ok, se vocês estão conseguindo me ouvir com clareza, se está todo mundo me ouvindo bem. Então, por gentileza, se vocês puderem dar só um feedbackzinho aqui para a gente no perguntas e respostas, em seguida a gente já inicia a apresentação. Bom, pelo que eu vi aqui, já recebi alguns feedbacks. Ok, vamos lá então. Como eu já comentei, o nosso tema principal hoje vão ser as diferenças entre a videoconferência profissional e alguns serviços gratuitos. Possivelmente alguns de vocês já se depararam com essa dúvida. Por muitas vezes, quando a organização pensa em um sistema de videoconferência, possivelmente para alguns vem aquela dúvida: por que eu vou comprar um sistema de videoconferência profissional se eu tenho uma ferramenta gratuita disponível aqui na internet para utilizar? Quais que seriam as vantagens de eu ter um sistema profissional na minha organização e não utilizar um serviço gratuito disponível na internet? Certo? Então aqui nós disponibilizamos algumas principais razões, principais diferenças entre esses dois sistemas para que vocês consigam entender. Tá? Em muitos pontos, em questão de funcionalidades, vocês vão ver que são de certa forma até parecidos em relação ao compartilhamento de conteúdo e entre algumas coisas. Mas com essas 5 diferenças cruciais, a gente consegue separar exatamente o que seria um sistema profissional e um sistema gratuito, podemos dizer um sistema um pouco mais amador para você realizar a videoconferência. Tá bom? Então, vou escolher começar falando um pouco do que os usuários esperam na hora de contratar um serviço de videoconferência. Qual que são as principais expectativas de quem está contratando um sistema de videoconferência de retorno? O que eu espero de retorno em relação ao sistema de videoconferência? Produtividade, enfim. Eu separei aqui algumas razões para as quais os usuários buscam um sistema de videoconferência. Certo? A primeira coisa que eu identifiquei que os usuários buscam no sistema de videoconferência é a sua fácil utilização. Ou seja, a experiência do usuário. É uma busca muito grande dentre nós que trabalhamos no ramo de videoconferência, está provendo serviços e criando sistemas cada vez mais simples para o usuário conseguir sentar na sua mesa e fazer sua reunião como se realmente estivesse todo mundo frente a frente. Há algum tempo atrás, existiam bastante dificuldades na hora de você realizar uma chamada, na hora de você receber uma chamada, na hora de você agendar uma reunião. Existiam muitas dificuldades em relação a isso, que acabava sobrecarregando um pouco a equipe de TI das organizações. Equipes de TI essas que nós sabemos que geralmente a equipe de TI dos órgãos e empresas em geral, elas são um pouco reduzidas. Então, quanto mais facilidade tiver para o usuário operar o sistema de videoconferência, melhor, porque diminui a dependência da equipe de TI. Certo? Então, a facilidade na utilização dos sistemas é um dos pontos principais que a gente identificou no mercado que os usuários buscam. Certo? Então, é o primeiro ponto que nós vamos levar em consideração na hora de saber o que os usuários buscam no sistema de videoconferência. O segundo ponto que eu separei, que talvez seja aquele ponto que no primeiro momento seja o que mais chama a atenção, seja o que dê aquele estalo na hora de você perceber que você está precisando de um sistema de videoconferência na sua organização. E seria a redução de custos.
Logicamente, quando você pensa num sistema de videoconferência para reduzir os seus custos com viagens, os seus custos com essas reuniões que você tem que viajar, você gasta dinheiro com passagem, com alimentação, com hospedagem, enfim. Tem uma série de custos que você vai ter toda a vida que um funcionário seu precisa viajar, que o seu diretor precisa viajar, que o seu presidente precisa viajar, tudo isso gera custos. Então, quando você implementa um sistema de videoconferência, você busca também uma redução de custos. Só que para isso é preciso que esse sistema funcione. É preciso que esse sistema seja fácil de utilizar, que o usuário se sinta à vontade na hora da utilização e que ele funcione bem. Tenha uma conexão boa, não fique travando toda hora e dê todas as opções possíveis para os usuários utilizar de forma correta. Só assim a gente consegue ter uma redução de custos. Porque se você parar para pensar, se eu tenho um sistema de videoconferência que não é operacional, que não funciona bem, os meus funcionários não vão utilizar. Então, consequentemente, vão continuar viajando. Certo? Então, essa questão da redução de custos está diretamente ligada à facilidade na utilização também. Certo? Então, a redução de custos talvez seja o primeiro ponto que os usuários pensam na hora de contratar um serviço de videoconferência. Certo? Que vai ser aí um aliado fundamental para ajudar a reduzir os custos da sua empresa a médio e longo prazo e aumentar aí a efetividade das reuniões de forma mais produtiva. Ok? Só passar o slide. Bom, e o último ponto que eu separei, que a gente identificou que seria um dos pontos mais importantes que os usuários buscam na hora de um serviço de videoconferência, seria o aumento da produtividade das suas reuniões. Tá? Então, se eu tenho implementado na minha organização um sistema funcional que os usuários conseguem utilizar de forma simples e intuitiva, isso vai fazer com que aumente a demanda de utilização do sistema. E quanto mais aumentar a demanda de utilização do meu sistema de videoconferência, mais habituados os meus funcionários e colaboradores vão estar com o sistema e com isso vai haver um aumento significativo da produtividade das minhas reuniões. Porque se você parar para pensar, um funcionário que viaja, citando um exemplo, de Fortaleza para São Paulo, uma viagem de um dia para ter uma reunião. Será que todo esse cansaço que o funcionário teve durante a viagem, chegada no hotel e tudo mais, será que depois de tudo isso, a reunião dele nessa outra cidade vai ser realmente produtiva? Será que ela não seria mais produtiva se esse funcionário estivesse no ambiente de trabalho dele, na sala de reunião da empresa dele, com um sistema de videoconferência funcionando bem, de forma correta, sem travar, conseguindo compartilhar conteúdo, conseguindo interagir de forma realmente produtiva com a outra ponta, como se realmente estivesse frente a frente um ao outro. Com isso vai aumentar significativamente a produtividade das minhas reuniões, com isso os meus funcionários vão ter mais tempo para as suas outras atribuições, vão conseguir ter até um número maior de reuniões caso seja preciso. Certo? Então, os principais pilares que a gente identificou aí no mercado na hora de buscar um sistema de videoconferência são a facilidade na utilização, ou seja, a experiência do usuário na hora de utilizar aquela ferramenta, a redução de custos, quanto que eu vou reduzir de custos na minha empresa em X meses se eu implementar um sistema de videoconferência. E por último, o aumento da produtividade, a forma que a gente tem de os usuários conseguirem ter mais tempo livre para suas outras atribuições, terem reuniões mais produtivas, mais ideias, enfim, ter uma produtividade maior desses funcionários na hora de realizar uma chamada de videoconferência. Ok? E aí a gente deixa essa pergunta no ar. Qual que é a sua necessidade? O que você está precisando na sua organização? Certo? Então, a partir de agora a gente vai falar das diferenças cruciais aí entre os sistemas profissionais e os sistemas gratuitos
E a gente colocou esse slide para que tudo que eu falar durante esse webinar é importante que você visualize esse cenário na sua organização. Seja sua organização privada, seja sua organização pública, certo? É importante que tudo isso seja visualizado dentro do seu dia a dia, certo? Será que vale a pena mesmo utilizar um sistema gratuito quando a gente tem um sistema de videoconferência profissional, interoperável com outras plataformas e super poderoso aí na hora de prover para você reuniões à distância, treinamentos e até gravações, certo? Então, ao longo aqui dos próximos slides, vocês vão ver isso de forma um pouco mais detalhada. Certo? Então, ainda falando um pouco das necessidades, toda vida que você vai adquirir um sistema de videoconferência, você tem aqueles pilares que você busca, que eu já comentei, que seria a experiência do usuário, a redução de custos, o aumento da produtividade. Mas na hora de você saber qual é o sistema que você tem que comprar, que você tem que adquirir ou contratar o serviço, é importante que você tenha em mente alguns pontos, certo? O primeiro deles é a capacidade. Por exemplo, quantos usuários vão utilizar essa minha ferramenta? Quantas chamadas simultâneas a gente vai precisar fazer? Essas chamadas vão precisar ser gerenciadas pela minha TI ou pela empresa contratada? Tem alguns pontos que é importante você saber. O outro ponto seria a simplicidade. Será que o sistema de videoconferência que eu estou implementando na minha organização é realmente simples? Vai realmente diminuir a dependência da minha equipe de TI? Toda hora eu tenho que chamar alguém para me conectar? Ou tive algum problema na hora da descagem, não consegui me adaptar bem com endereços IP e preciso que a minha equipe de TI esteja toda hora me auxiliando? Realmente esse sistema que eu estou adquirindo vai me prover essa simplicidade? O outro ponto seriam os novos recursos. Como a gente sabe, tecnologia está avançando aí e todo dia a gente tem novidade, todo dia surge alguma coisa, algum produto novo ou alguma funcionalidade nova em relação a sistemas de videoconferência. Então é bom você sempre estar ligado nesses recursos e como que você pode estar ligado nisso? Toda hora sabendo quais são os recursos novos que estão disponíveis. Existem várias maneiras, uma delas é assistindo o webinar da Playmac. A gente está sempre aqui mostrando para vocês novas funcionalidades, até mesmo o nosso website, o website do fabricante de videoconferência com o qual a gente trabalha, Polycom, enfim, você pode estar sempre antenado no que está acontecendo no mundo da tecnologia, mais voltado aí para os negócios. E por último, o amplo alcance. Será que esse sistema que eu estou implementando na minha organização vai realmente simplificar aqui minhas reuniões? Eu vou conseguir ter acesso a essas informações a partir de qualquer lugar? Se eu estiver em viagem, se eu estiver no aeroporto, eu vou conseguir fazer uma chamada de videoconferência com a sala de reuniões da minha empresa? Enfim, são algumas variáveis que você tem que levar em consideração na hora de contratar o seu sistema de videoconferência. Então vamos lá, vamos agora efetivamente falar das 5 diferenças cruciais entre os sistemas de videoconferência profissionais e os sistemas gratuitos. Ok, o primeiro ponto, a primeira diferença crucial entre esses sistemas que eu separei aqui para falar um pouco para vocês seriam a qualidade do serviço e confiabilidade da solução implementada, tá? Então a gente já começa falando que as ferramentas gratuitas, por contrato, elas não garantem o desempenho. Então se você, falando da grande maioria delas, dessas ferramentas gratuitas que você encontra na internet para você baixar e fazer reuniões, toda vida que você vai se inscrever nela ou se cadastrar, você aceita um contrato. Não sei se vocês já viram, toda vida que você vai fazer o seu registro, você tem que ler o contrato e no final colocar que aceita e seguir. Lá tem explicitamente que não é garantido o desempenho das suas chamadas. Você está contratando uma ferramenta gratuita, certo? Que não possui suporte técnico gratuito
então você não tem garantido que aquelas suas reuniões vão funcionar da forma correta, que elas não vão travar, que existem tecnologias aí para reduzir essa falha de conexão, enfim. Com essas ferramentas você não tem nenhuma garantia de desempenho, certo? E como eu já disse, elas também não disponibilizam nenhuma tecnologia para redução de perda de pacotes e latência. Para o pessoal mais técnico, sabe que a perda de pacotes e latência na sua rede, quando você está com perda de pacotes ou latência em uma chamada utilizando esses sistemas gratuitos, prejudica significativamente a qualidade da minha reunião. Porque esses sistemas gratuitos vão te prover uma qualidade inferior e utilizando uma banda maior da sua rede. Certo? Então, qualquer perda de pacote ou latência, o usuário já vai identificar na hora, porque a chamada vai travar, a chamada pode cair, enfim. E você não tem como ter uma gerência sobre isso. Eu não tenho como saber se a minha conexão vai estar ruim, vai estar boa, e eu não tenho como saber também se eu estou tendo perda de pacote, latência, tudo através da minha aplicação. Certo? Então, qualidade do serviço e confiabilidade é um dos principais pontos aí na hora de você adquirir uma solução de videoconferência. E em contrapartida a tudo isso que eu falei, a gente tem agora a diferença em relação à qualidade do serviço e confiabilidade, só que agora voltada para um sistema de videoconferência profissional. Aqui na Playmac nós trabalhamos com o fabricante Polycom, e o primeiro ponto os nossos sistemas vão te garantir a melhor resolução possível com a menor utilização de banda. Para vocês terem uma ideia, com um sistema de videoconferência da Polycom, você consegue, para o pessoal aí que entende um pouquinho mais da parte técnica, nós conseguimos fazer uma chamada em HD, em alta definição, uma chamada de videoconferência em alta definição, usando apenas 512 kbps da sua rede. Ou seja, você não vai usar nenhum mega do seu link de internet para fazer uma chamada em alta definição. Você vai usar 512 kbps. Ou seja, eu vou conseguir uma resolução muito melhor e utilizando menos do meu link de internet. Com isso, me garante um desempenho muito melhor na minha chamada. E o outro ponto é que a Polycom disponibiliza algumas tecnologias desenvolvidas para melhorar o desempenho das chamadas. E uma delas é uma tecnologia chamada LPR, Lost Packet Recovery, que é uma tecnologia da Polycom voltada para a redução da perda de pacotes na hora da sua chamada. Ou seja, já está implementado nativamente nos sistemas da Polycom o LPR, o Lost Packet Recovery, que vai permitir a gente ter um desempenho muito melhor na minha chamada. Ou seja, eu já estou usando pouca banda na minha chamada, mesmo ela sendo em HD, eu estou usando só 512 kbps do meu link de internet, e ainda tenho tecnologias que reduzem ainda a perda de pacotes. Ou seja, me dá uma garantia de desempenho muito melhor, tornando a minha reunião muito mais produtiva. Acredito que muitos de vocês já devem ter se deparado com situações onde a organização está usando alguns desses serviços gratuitos e fica travando. Eu particularmente já vivenciei isso em vários clientes que eu visitei, inclusive órgãos de justiça, que utilizam as soluções gratuitas e tem muito problema com isso, porque fica travando, hora cai, no meio da reunião trava, e você fica sem saber para onde recorrer. Você está utilizando uma solução gratuita, que não te dá garantia de desempenho nenhum, então você não tem muito o que esperar. Agora, já quando você adquire um sistema profissional, você tem todas essas garantias, não só da melhor resolução com a menor utilização de banda, quanto já implementado nativamente nos sistemas, tecnologias que ajudam a reduzir a perda de pacotes, que ajudam a melhorar o desempenho da sua chamada. Okay? Então esse foi o primeiro ponto que a gente separou para falar para vocês em relação às diferenças entre os dois sistemas. O segundo ponto é a interoperabilidade. Tá? Como vocês sabem,
esses serviços gratuitos que são disponibilizados na internet, eles são soluções proprietárias. Ou seja, você não consegue se comunicar com outras plataformas que não sejam com eles mesmos. Certo? Então, a gente tem aí, vamos supor que você baixou um serviço desse gratuito na internet para utilizar ali na sua organização, porém, você precisa fazer uma chamada de videoconferência com uma outra empresa que possui um Polycom implementado lá. Você não vai conseguir fazer essa chamada, porque esses serviços gratuitos eles só conseguem se comunicar com eles mesmos. Eles não utilizam os protocolos padrões de mercado H323 e SIP. Ou seja, se eu tenho um sistema gratuito na minha organização, a gente só vai conseguir se comunicar entre si se todo mundo tiver essa plataforma gratuita. Eu não consigo fazer chamadas com outras plataformas e isso limita bastante a utilização. Porque, por exemplo, aqui na Playmac a gente tem Polycom implementado na empresa inteira. Se você me chama para fazer uma chamada de videoconferência utilizando uma plataforma dessa gratuita, a primeira coisa que eu vou dizer é, cara, vamos tentar fazer uma chamada aqui usando o Polycom, porque a qualidade vai ser melhor, a produtividade da reunião vai ser muito maior. E aí eu vou explicar para vocês a diferença do sistema profissional em relação ao gratuito quando a gente fala de interoperabilidade. Eu acabei de dizer para vocês que esses serviços gratuitos não conseguem se comunicar com nenhuma outra plataforma, pois eles são proprietários. Falando dos sistemas profissionais, como o Polycom, por exemplo, todos eles trabalham com os protocolos de comunicação padronizados pela ITU-T. Tá? O que é a ITU-T? É o setor de normatização das telecomunicações. Então foi definido 2 protocolos de comunicação padrão, que é o H323 e o SIP. Certo? Então, hoje em dia a gente não tem mais nenhum tipo de limitação para fazer chamadas com outras plataformas. Então, se eu tenho na minha empresa implementado um sistema Polycom e eu preciso chamar uma localidade na qual eles têm o fabricante Cisco, por exemplo, a gente vai conseguir fazer a chamada tranquilamente, porque os 2 sistemas falam o mesmo protocolo. Ou qualquer outro fabricante de videoconferência profissional, todos eles vão estar falando os protocolos H323 ou SIP. Então, a gente não vai ter nenhuma restrição de modelos ou fabricantes. Desde que todo mundo fale o mesmo protocolo, a gente consegue fazer essa chamada sem problema nenhum. Tá? Inclusive, falando um pouco de interoperabilidade, uma vantagem adicional, e inclusive essa, podemos dizer que é um triunfo muito grande da Polycom, que é a integração nativa com o Skype for Business. Tá? Não confundam com o Skype convencional. A gente consegue também, além de tudo isso, além de conseguir se comunicar com outras plataformas de outros fabricantes de videoconferência, nós ainda conseguimos que a nossa plataforma Polycom tenha integração nativa com o Skype for Business. Então, se você tem o Skype for Business implementado na sua empresa e quer implementar o Polycom na sua sala de reunião, por exemplo, a gente consegue fazer essa integração sim, que aí inclusive ainda protege o investimento da empresa que está fazendo aí. Ok? Então, esse foi o segundo ponto em relação aos 2 sistemas, que é a interoperabilidade. Sistemas gratuitos não permitem com que eu faça chamadas com outras plataformas. Já os sistemas profissionais permitem com que eu faça qualquer tipo de chamada, independente de modelos ou fabricantes, desde que todos estejam padronizados os protocolos H323 ou SIP. Ok? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar aqui no nosso campo de perguntas e respostas. Eu sei que alguns pontos que eu comentei com vocês é um pouco técnico. Então, quem tiver dúvidas, pode colocar aqui no perguntas e respostas que a gente vai respondendo para vocês aos poucos. O terceiro ponto das diferenças entre os sistemas seria o que eu considero um dos principais, que é a segurança. As aplicações gratuitas, elas não possuem nenhum serviço de criptografia, tá? Portanto, não tem como garantir a confidencialidade da sua chamada. Certo? Então, se você está fazendo uma chamada de videoconferência utilizando uma dessas plataformas, você não tem
como ter uma garantia de que aquela chamada é segura. Você não tem como ter uma garantia que não tem ninguém tendo acesso àquelas informações que estão sendo passadas, certo? E isso é um ponto crucial, principalmente quando a gente fala de reuniões estratégicas entre gestores de empresas, quando a gente fala de órgãos de justiça que por muitas vezes fazem até julgamentos por videoconferência. Imagina você fazer um julgamento por videoconferência usando uma plataforma dessa, que não te provê segurança e que não te provê um desempenho ideal nas chamadas, certo? É muito difícil você acreditar, mas existem essas situações. Existem reuniões estratégicas de gestores hoje em dia que utilizam plataformas gratuitas sem segurança nenhuma. Ou seja, você está discutindo ali assuntos extremamente importantes para o futuro da sua empresa sem garantia nenhuma de que aquilo está sendo repassado de forma segura. Não existe criptografia nessas ferramentas. Ok? Agora, falando um pouco dos sistemas profissionais, falando em relação à segurança, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: os sistemas de videoconferência profissionais oferecem para o usuário métodos de criptografia de extrema eficiência. O pessoal mais técnico que pegar umas especificações de um sistema de videoconferência da Polycom, por exemplo, vocês vão ver pelo menos 2, 3, às vezes até 4 métodos de criptografia diferentes dentro do mesmo sistema. Tanto dos terminais quanto dos sistemas de infraestrutura. Vão te oferecer pelo menos 3 métodos de criptografia diferentes para garantir a segurança total das suas chamadas. Ou seja, você vai poder tranquilamente fazer uma chamada sabendo que suas informações estão seguras. Nesse slide que vocês estão vendo, inclusive, eu coloquei até a foto de um militar fazendo uma chamada de videoconferência utilizando um Polycom, certo? Uma chamada criptografada com informações extremamente secretas que não podem ser divulgadas e que a chamada está acontecendo naturalmente porque ela está sendo criptografada, ok? Sem contar que nos sistemas de videoconferência profissional você consegue fazer chamadas de videoconferência sempre utilizando a sua rede interna. Ou seja, eu não vou precisar utilizar a internet pública para fazer uma chamada de videoconferência. Dentro da empresa, utilizando a minha rede interna, a gente consegue fazer as chamadas que evita intrusões. Porque quem está fora da rede não vai saber nem que está acontecendo essas chamadas, certo? Já nas ferramentas gratuitas, não. Você tem que necessariamente acessar a internet para poder ter acesso à ferramenta, para então fazer a chamada para outra localidade e os dois, através da internet pública, trocarem informações, certo? E isso através de uma plataforma sem criptografia que não vai te garantir uma segurança. Já nos sistemas profissionais, não. Além de ter métodos de criptografia de extrema eficiência, você consegue fazer chamadas, inclusive, utilizando sua rede interna. Okay? Então, esse é um dos pontos cruciais na hora de montar aí as diferenças entre plataformas pagas e gratuitas, que é a segurança. Esse aqui, próximo slide. Ok. O penúltimo ponto que a gente separou seria a experiência do usuário. Como eu já comentei com vocês, quando você utiliza uma aplicação, desses serviços gratuitos disponibilizados na internet, o máximo que você vai ter para prover para o usuário áudio e vídeo vai ser aquela webcam que você vai colocar em cima do seu computador ou do seu monitor, e por muitas vezes vai utilizar um microfone integrado na webcam, certo? E com isso você não vai ter nenhuma garantia de que a sua imagem está bacana, de que sua chamada
não tem eco, de que sua chamada não tem ruído, você não vai ter nenhuma garantia em relação a isso. Então, utilizando uma ferramenta como essa, eu poderia muito bem estar falando aqui várias coisas para vocês, mas vocês iam estar aqui ouvindo ruídos, até mesmo ecos, porque esses microfones integrados em um webcam ou microfone integrado no seu notebook, eles não possuem algumas tecnologias como supressão de ruídos, cancelamento de eco, e entre outras que eu vou comentar aqui com vocês que a gente vê presente aí nos nossos sistemas de videoconferência profissional, tá? Então a gente fica bastante limitado à imagem capturada pela webcam do computador e pelo áudio captado pelo microfone integrado, certo? Então essas são limitações muito sérias na hora de você fazer uma chamada de videoconferência, porque vai afetar diretamente na produtividade da reunião. E aí, falando da diferença, nos sistemas profissionais de videoconferência, a primeira coisa que você vai ter aí, pelo menos 3 modelos de câmera para escolher, câmeras com movimentos verticais e horizontais, que vão permitir você enquadrar perfeitamente os participantes da reunião, câmeras com até 10x de zoom ótico, ou seja, eu consigo apertar o botão de zoom até 10 vezes, ou seja, consigo ter uma abrangência em ambientes realmente bem grandes. E falando da parte de áudio, existem diversas tecnologias da Polycom voltadas para a melhora da performance quanto ao áudio e o vídeo da chamada. Como eu já disse, existem tecnologias de cancelamento de eco, supressão de ruídos, detecção de voz. Existe uma tecnologia da Polycom, que é uma tecnologia patenteada pela Polycom, que se chama Acoustic Bubble, que é uma tecnologia bem interessante, que quando você utiliza por exemplo, você vai utilizar o seu headphone com microfone USB, e essa tecnologia Acoustic Bubble está habilitada, você consegue participar de uma chamada de videoconferência como se estivesse dentro de uma bolha realmente, ou seja, a pessoa que está na outra ponta não vai escutar nada que está atrás de você, nada de ruído, nada de eco, nada de nenhum tipo de barulho que possa atrapalhar a sua reunião. Então, a Polycom se preocupa muito com isso e desenvolveu diversas tecnologias aí para facilitar e melhorar a experiência do usuário na hora de realizar uma chamada de videoconferência, certo? E por último, o último ponto que a gente separou seria o serviço de assistência e suporte técnico. Tá? Logicamente, um sistema gratuito que você contrate na internet não vai te prover nenhum nível de serviço de suporte adequado. Porque eles não vão ter nenhum tipo de preocupação com o desempenho daquela chamada em específico, porque não foi contratado nenhum tipo de suporte. Você não tem como recorrer, certo? São situações bem complicadas quando a gente está falando de uma reunião realmente importante. Se eu vou fazer uma reunião entre gestores, por exemplo, e a minha plataforma deu algum tipo de problema, é importante que eu tenha onde recorrer e rápido. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reunião agora com o meu diretor e o meu sistema não está funcionando, eu preciso ter um serviço de assistência e suporte técnico rápido, que eu possa dizer, meu sistema parou, e agora, o que eu faço? Certo? Então esse é um problema que os usuários enfrentam bastante quando a gente fala aí dos serviços gratuitos. Ok? Agora, já quando nós falamos de serviços de videoconferência profissional, a gente já tem aí diversos tipos de suporte já incluído na hora da contratação do serviço. Por exemplo, quando você vai comprar, por exemplo, um terminal de videoconferência, você já vai comprar com o seu serviço Premier, que nós chamamos, com o serviço de garantia já ativo, que vai permitir ao usuário que fez a aquisição desse equipamento um suporte 24/7, um atendimento na sua língua nativa, ou seja, se você precisar ligar para o 0800 do fabricante, você vai ser atendido em português, você vai ser atendido em 24/7 também. Vai mudar muito do suporte que você está adquirindo, ok? E uma outra maneira ainda de você ter suporte de um sistema de videoconferência profissional, Polycom, seria através dos parceiros.
Como, por exemplo, se você adquirir um sistema de videoconferência com a PlayMac, ou se você já tem um sistema de videoconferência e ele está dando qualquer tipo de problema, você pode acionar qualquer parceiro Polycom capacitado a prestar esse tipo de suporte e solicitar aí um suporte técnico do seu sistema. Vai ser, se você não tiver um contrato ativo com esse parceiro, logicamente vai ser gerado um orçamento para esse atendimento, mas você tem o atendimento rápido e eficiente, tanto do fabricante quanto dos parceiros que trabalham com ele, certo? Então esses são pontos muito importantes para ter o seu sistema sempre funcional, sempre produtivo e trazendo benefícios aí para a sua organização, ok? Então esses foram os cinco diferenças cruciais entre os sistemas de videoconferência profissionais e gratuitos, tá? Como eu já disse, quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui no perguntas e respostas. E para a gente finalizar nossa apresentação, eu separei aqui algumas funcionalidades adicionais que você não vai encontrar nunca nesses serviços gratuitos. São algumas funcionalidades providas pela Polycom que servem para maximizar ainda mais a utilização das suas ferramentas de videoconferência, tá? A primeira delas seria você utilizar o seu computador integrado com todo o seu sistema de videoconferência, certo? A Polycom disponibiliza um software que chama Real Presence Desktop, que você instala no seu computador, e esse software utiliza os protocolos padrões de mercado H323 e SIP. Portanto, a partir do meu computador, utilizando essa ferramenta da Polycom, eu consigo chamar qualquer sistema de videoconferência, independente do fabricante ou do modelo que está sendo utilizado. O Real Presence Desktop fala os protocolos H323 e SIP, então eu posso implementar ele no meu computador e conseguir fazer uma chamada de videoconferência, por exemplo, sem nem sair da minha mesa e chamando qualquer sistema de videoconferência profissional no mundo, independente do fabricante ou modelo que está sendo utilizado. Uma outra funcionalidade que a gente vai encontrar no sistema da Polycom seria você conseguir fazer chamadas de videoconferência utilizando o seu celular ou tablet, certo? Você vai conseguir, através do seu celular ou tablet, fazer uma chamada de videoconferência, de novo, para qualquer dispositivo de videoconferência profissional do mundo, certo? Desde que você tenha uma conexão de internet. A Polycom disponibiliza o sistema Real Presence Mobile, que esse sistema também fala os protocolos H323 e SIP, portanto você vai conseguir fazer essa chamada tranquilamente. Mas aí você deve estar pensando, mas os sistemas gratuitos também fornecem aplicações para tablet, celular e computador. Isso é verdade, porém eles são soluções proprietárias. Se eu tiver uma solução dessa no meu celular, eu só vou conseguir me comunicar se a outra ponta também tiver uma solução exatamente igual. Senão, a gente não vai conseguir. Ou, se eu tenho uma solução dessa implementada no meu celular, uma solução gratuita, e preciso fazer uma chamada lá para a minha empresa, que fica em outra cidade, onde está tendo uma reunião, na sala de reuniões, utilizando um dispositivo da Polycom, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque as plataformas gratuitas, como eu já comentei, são soluções proprietárias, eles só vão falar com eles mesmos. Chegou uma dúvida aqui do Sr. William Oliveira, da empresa WSO Multimídia, perguntando se esse sistema ainda é gratuito. William, acredito que você esteja falando do Real Presence Mobile, a aplicação para celular, correto? Se for, ela continua sendo gratuita sim. Você pode entrar em qualquer dispositivo iOS ou Android e fazer o download através da sua loja de aplicativos. Já a aplicação para computador, o Real Presence Desktop, ela tem uma licença trial de 30 dias, certo? E após isso, depois que você validar toda a solução, você vai poder comprar, ou você também pode fazer a locação do serviço através da PlayMac. Não quero comprar uma licença de Real Presence Desktop agora, porque os meus usuários ainda estão validando a solução, a gente vai utilizar. Enfim, você pode simplesmente contratar por X meses aqui na PlayMac, ok?
Falando ainda sobre as funcionalidades adicionais que a gente vai encontrar com sistemas profissionais, com o sistema da Polycom, por exemplo, que seriam você conseguir fazer webconferência através do seu browser com qualquer dispositivo de videoconferência no mundo. Ou seja, nesse caso aqui eu não estou mais falando de você instalar uma aplicação e conseguir utilizá-la para fazer chamadas de videoconferência. Eu estou falando de você conseguir convidar um usuário que não tenha videoconferência a participar da sua chamada. Ou seja, eu, Vitor, se eu quiser, eu posso convidar X usuários para participarem da minha chamada através do seu próprio browser. A pessoa vai receber um link e ao clicar nesse link ela vai conseguir participar da chamada utilizando o seu próprio browser. E eu, Vitor, vou poder entrar utilizando o meu sistema de videoconferência profissional da Polycom aqui em Fortaleza. E, por exemplo, eu posso pedir para o Jorge, que esteja em São Paulo e está utilizando outro fabricante de videoconferência, também entrar na chamada. Ou seja, isso é para você ter uma noção da gama de opções que você tem na hora que você adquirir um sistema de videoconferência profissional. Eu vou estar conseguindo conectar pessoas utilizando o celular, pessoas utilizando um software no computador, pessoas simplesmente utilizando o seu browser, pessoas utilizando as terminais de videoconferência, enfim, são muitas opções que você tem para participar de chamadas de videoconferência e ter reuniões realmente produtivas. Bom, um outro diferencial bem interessante em relação a essas funcionalidades adicionais que a gente consegue ter seria a funcionalidade de você conseguir gravar essas chamadas. Tá? Imagina que você está ministrando um treinamento, por exemplo, eu estou dando esse webinar aqui para vocês, estou ministrando esse webinar para vocês, e eu posso simplesmente gravar para disponibilizar posteriormente, certo? Isso vai dar um alcance muito maior à minha apresentação, ou seja, eu não vou estar limitado a esse número X de pessoas que está aqui assistindo comigo, eu posso simplesmente pegar essa gravação e disponibilizar para quantos usuários, quantas pessoas eu quiser, e assim ter uma abrangência muito maior. Eu consigo também fazer o streaming, eu consigo fazer a transmissão ao vivo de chamadas de videoconferência. Certo? Se eu quiser, eu posso fazer uma videoconferência, uma apresentação, eu e o Jorge, por exemplo, utilizando o sistema Polycom e através da minha plataforma de gravação disponibilizar um link para que as pessoas assistam remotamente, ao vivo, aquela apresentação que está acontecendo. Certo? Então é mais uma funcionalidade adicional que a gente consegue ter em sistemas profissionais, que é a funcionalidade de gravação de chamadas. E aí, as duas funcionalidades adicionais que estão por último aqui, são funcionalidades mais voltadas para realmente a experiência do usuário. Tá? A primeira delas é uma ferramenta da Polycom que se chama Eagle Eye Producer, que é uma ferramenta que você acopla ela à sua câmera, como vocês estão vendo aí à direita na apresentação, é essa plataformazinha que fica embaixo da câmera, que ela permite com que você faça o enquadramento automático dos participantes. Nesse sistema está presente um algoritmo que identifica o olho, nariz e boca das pessoas que estão falando, conforme vocês estão vendo nessa imagem dessa pessoa que está com olho, nariz e boca mapeado. Então, a partir do momento que o sistema identifica o olho, nariz e boca das pessoas, eles sabem que tem uma pessoa ali. Então, quando ele identifica, por exemplo, 4 pessoas, ele simplesmente automaticamente enquadra automaticamente todo mundo na chamada. Isso evita de você ter que ficar com o seu controle remoto, operando a sua câmera de um lado para o outro, dando zoom, para enquadrar os participantes. Você pode simplesmente sentar na sua mesa, começar a fazer a reunião sem se preocupar com o enquadramento de câmera, porque a Eagle Eye Producer vai fazer isso automaticamente. Certo? Então, se você estiver aí no campo de visão, numa distância de até 6 metros, a Eagle Eye Producer vai conseguir enquadrar automaticamente todo mundo na reunião. Ok? Bom, e por último, e não menos importante, a gente tem os microfones de teto da Polycom.
Tá? Vocês já devem ter visto que os sistemas profissionais de videoconferência, em sua grande maioria, já vendem o seu terminal de videoconferência com aquela estrelinha que é pequenininha, que você coloca ali no meio da sua mesa, que ela consegue ter uma captação 360 do áudio ambiente, certo? Porém, por muitas vezes a gente se depara com situações de salas que não tem onde passar cabeamento, que acaba tendo que ficar o cabo do microfone em cima da mesa, aí às vezes o pessoal pisa no cabo, quebra, e não fica um negócio tão bonito, né? Aquele cabo passando ali no meio da sua mesa. Então, para isso, foi desenvolvido um microfone de teto. Ou seja, eu consigo implementar esse microfone no teto da minha sala. Ele possui uma captação de 360 graus do áudio ambiente e ele é omnidirecional. Ele consegue dar o foco ao participante que está falando. Ou seja, ele vai estar aqui no teto, captando todo o áudio ambiente. Porém, se eu começar a falar, o microfone vai direcionar sua captação para mim, evitando de pegar ruídos pela sala. Certo? Então vai ficar um ambiente muito mais clean, sem cabo em cima da mesa, sem o perigo de ter gente pisando no meu cabo e acabar danificando, certo? Sem nenhuma intervenção física, eu vou instalar o meu microfone uma vez no teto da minha sala e ele vai ficar lá tendo uma cobertura de uma área de até 40 metros quadrados. Isso é muita coisa. 40 metros quadrados de uma sala é muita coisa para um microfone. Então, a partir do momento que eu implementei ele no teto da minha sala, eu não preciso mais me preocupar em nada em relação à captação de áudio. Ok? Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. A gente vai deixar ainda a sessão em aberto alguns minutos para estar respondendo dúvidas que vocês venham a ter. Caso alguém tenha ficado com dúvidas, peço que, por favor, coloquem aqui no nosso campo de perguntas e respostas, que a gente tem o maior prazer em responder. Vou enviar agora para todo mundo o meu endereço de e-mail, para quem tiver alguma dúvida adicional, mais voltado aí para a parte técnica, ou quiser alguma informação adicional, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou estar encaminhando para todo mundo agora. Mais uma vez, o Perguntas e Respostas vai estar aberto até às 15 horas. Quem tiver dúvida, por favor, coloquem. Foi um grande prazer apresentar esse webinar para vocês mais uma vez. Espero vocês no nosso próximo webinar. Muito obrigado e boa tarde a todo mundo.